Pessoal, tudo bem? Está começando de novo aí o programa DRM, o programa do canal dos livros apócrifos. Meu nome é Denilson. Obrigado por você estar se inscrevendo, obrigado por você estar nos acompanhando. Mais um dia que nós estamos aqui para informar todos vocês. Pessoal, por que você tem que saber sobre os concílios de Nicéia e os concílios da Igreja Católica? Isso é muito importante, gente. Porque hoje a sociedade é feita de quê? De religião, futebol e política, não é isso? Esporte e política. E se você não conhece onde tudo começou e por que alguns livros foram tirados da Bíblia propositalmente, para que as pessoas não soubessem a origem. Por exemplo, nós estamos falando sobre o Espírito Santo, certo? A pessoa que está frequentando a igreja agora, a pessoa que é evangélica, a pessoa que é católica, se eu falar que o Espírito Santo é uma invenção de um concílio desse aí, a pessoa não sabe. A pessoa pensa assim, olha, você está pecando contra o Espírito Santo, quando você coloca uma superstição na cabeça das pessoas, aquilo fica para sempre, pessoal. Quer ver uma coisa? Quer ver algo que eu vou falar para você, que você vai concordar comigo? Quando eu era pequeno, eu ouvia falar que tomar manga com leite a pessoa morrer. Minha mãe falou isso para mim. Tomar manga com leite a pessoa morria. Você já ouviu falar nisso? Você já ouviu falar? E eu tinha um medo danado de tomar manga com leite. Eu tinha um medo terrível de tomar manga com leite. Aí, gente, eu descobri que manga com leite é excelente para o ser humano. Mas por que ela fala isso para os escravos? Para os escravos não tomar e não ficar forte e não combater os seus senhores. Os escravos, todo mundo pensa que o escravo era forte, né? Vivia muito. Mentira, gente. Os escravos viviam muito pouco porque eles eram açoitados, eles trabalhavam dia e noite abaixo de porrada, de chibatada, e muitos não tinham liberdade para nada, não sabiam ler, andavam descalço. E a mentira que é contada é que eles eram... Toda vez que você olha para um negro, você pensa assim, ele é forte, ele é poderoso. E isso é uma ideia que foi colocada na cabeça da pessoa. A mesma coisa a história do Espírito Santo, da Santíssima Trindade. É a mesma coisa. Colocaram na cabeça dos nossos antepassados, que passou para os nossos pais, que passou para a gente, e a gente vai querendo colocar para os nossos filhos. Isso aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Porque, assim, lembra da história da loira do banheiro? Quem é do meu tempo sabe disso. Então tem várias histórias. O mundo, gente, ele é cheio de mito, ele é cheio de... Como é que a gente fala? Boato. Você já ouviu falar de boato? Então o boato é o seguinte, o boato é uma história mentirosa. Você trabalha numa empresa, né? Aí surge lá um boato lá que dia 1º de março vai ter aumento, que é o dia do trabalhador. Aí houve um boato, todo mundo começa no burburinho e vai ter um aumento aí dia 1º de março. Ninguém sabe de onde veio a fonte, mas sabe que vai ter um aumento. Mas olha, vai ter uma barca saindo dia 1º de março. Quem que trabalha sabe disso. Vai ter uma barca, aí já tem uns nomes, já. Isso é boato, pessoal. E o concílio de Nicéia foi uma parada que reuniu um montão de religiosos, porque as pessoas estavam lendo muita escritura, e eles começaram a colocar as regras dele. Então essa parada do Espírito Santo, gente, essa parada da Trindade é a maior mentira que já se inventou. É a maior mentira. Vamos ler? Vamos ler sobre isso que eu estou falando? Nós já lemos essa parte aqui, nós paramos aqui, ó. No momento decisivo sobre a doutrina, olha só, vamos lá. No momento, aqui embaixo, aqui, ó. E o momento decisivo sobre a doutrina da Trindade ocorreu nesse concílio. Então, no concílio de Nicéia, ocorreu o assunto sobre a Trindade, a criação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses três aí que você vê dentro das igrejas evangélicas e dentro da igreja católica é a mesma coisa, porque na igreja católica tem o padre, na igreja evangélica tem o pastor, na igreja católica tem missa, na igreja evangélica tem culto. Gente, é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa, saíram do mesmo lugar, é da mesma raiz. Mas não, vamos continuar aqui com a leitura para você entender, porque esses livros aqui, o apócrifo, eles vão nos ajudar, gente. Ele vai nos ajudar o quê? A entender a Bíblia.
Porque como Adão, como Eva, como aconteceu a Bíblia, será que a Bíblia é só essa Bíblia aqui, ó? Será que essa Bíblia é só isso aqui, o livro de Gênesis? Será que é só esse pedacinho aqui, ó? E conta tudo da criação? Não, não conta. Tem muita coisa que está ocultada, tem muita coisa que a gente precisa saber. E só lendo, meu irmão, minha irmã, só lendo que você vai saber. Então eu te convido a acompanhar. Claro, nós vamos mesclar aqui o que a Igreja Católica fez, o que o catolicismo romano fez, o que é a história dos pretos, né, que vocês precisam saber quem são vocês, quem são aqueles pretos que vieram nos navios negreiros que ancoraram ali no Cais de Vaz Longo, onde eu fiz um vídeo. Vocês têm que conhecer, gente, de quem é seus antepassados. Eles são ricos, tá? Nós éramos ricos aqui do Brasil, a maioria eram pretos ricos, pretos príncipes. Mas essa riqueza foi lhe roubada. E isso está tudo dentro. A Igreja Católica, ela chegou aqui, ela chegou aqui e passou por tudo isso aí que aconteceu aí. Ela sabe muito bem do que tá se passando, mas por que não trazer a verdade, né? Por que não ensinar a verdade para as pessoas? E no momento decisivo sobre a doutrina da Trindade ocorreu nesse concílio. 300 bispos se reuniram para decidir se Cristo era um ser criado, doutrina dos ários, ou não criado, e sim igual ao eterno Deus Pai, doutrina de Atanásio. Eram dois, esses Atanásio aí, e o Ários e o Atanásio. O Atanásio foi o que criou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Ários era contra. A igreja acabou rejeitando a ideia ariana de Jesus. Era a primeira e mais nobre criatura de Deus, e afirmou que ele era a mesma substância ou essência, isto é, a mesma entidade do Pai. Assim, segundo a conclusão desse concílio, há somente um Deus e não dois. A distância entre o Pai e o Filho está dentro da unidade divina de uma substância, que o Filho é gerado, o único gerado, unigênito, João 1,14, 18. E nota que é o texto aí em romano, não é feito, o credo niceno estabelece a divindade do homem da Galileia. Embora essa conclusão não tenha sido unânime, os bispos discordaram e foram simplesmente perseguidos e exilados. Então os bispos que não concordavam, já naquele tempo, quem não concordava com a ideia da igreja era perseguido aí, ó. Foram perseguidos e exilados. Com a subida da igreja ao poder, a igreja subiu ao poder, as discussões doutrinárias passaram a ser tratadas como questões de Estado. É como se o governo brasileiro começasse a me perseguir, porque eu estou falando sobre os livros apócrifos. Aí eu estava atacando o governo, né? E na verdade nós não atacamos o governo, porque isso aqui é eclesiástico. Isso não tem nada a ver com o governo. O governo fala de leis, regras, normas, fala de sociedade. Aqui fala da sua comunhão com o Criador. Não tem nada a ver com o governo desse mundo. Perdão pela tosse, tá, pessoal? Com a subida da igreja ao poder, as discussões doutrinárias passaram a ser tratadas como uma questão de Estado. E na controvérsia ariana, colocava-se um obstáculo grande à realização da ideia de Constantino, de um império universal, que deveria ser alcançado com uniformidade da adoração divina. Estavam contra Constantino. O concílio foi aberto formalmente em 20 de maio, na estrutura central do Palácio Imperial, ocupando-se com discussões preparatórias nas questões arianas, em que Ários, com alguns seguidores, especial Eusébio de Nicomédia, Teógenes e de Nínives e Mares de Chalcedon, parecem ter sido os principais líderes, como era um costume dos bispos orientais, estavam em maioria. E na primeira linha de influência hierárquica estavam 3 bispos: Alexandre de Alexandria, Eustáquio da Antioquia e Marcário de Jerusalém, bem como Eusébio de Nicomédia e Eusébio de Cesária. Entre os bispos encontravam-se
Estrúfulis, bispo de Pitium. São os bispos que eles estão falando, né? Vários bispos aí importantes. Os bispos compareceram, o que valia apenas 18% de todos os bispos do Império de 318. Então, 18% é muito poucas pessoas para poder dar um veredito final numa questão que eles chamavam importante, que influencia a nossa vida hoje. E tinham poucos bispos do Ocidente, tá, pessoal? Tinha mais bispo da Europa. Ou seja, não, a ideia não estava realmente dividida entre todo mundo. Por isso que hoje, dentro da própria Igreja Católica, existem pensamentos diferentes. Dentro das igrejas evangélicas, existem pensamentos diferentes. Dentro desse povo de Arusha, existe pensamento diferente. Por causa disso aí, ó, por causa dos concílios. Porque são várias ideias do mesmo assunto. As sessões regulares, no entanto, começaram somente com a chegada do imperador. Após Constantino ter explicitamente ordenado o curso de negociação, ele confiou o controle dos procedimentos a uma comissão designada por ele mesmo. O imperador manipulou, pressionou, ameaçou os príncipes dos concílios para garantir que votariam no que Constantino acreditava. A política influenciando na ideia da igreja. E não em alguns consensos em que os bispos chegassem. 2 dos bispos que se voltaram a favor de Arius foram exilados e os documentos arianos seriam sujeitos à pena de morte. Olha aí o que o cara colocou. Mas a decisão da Assembleia não foi unânime. A influência do imperador era claramente evidente quando diversos bispos do Egito foram expulsos devido à sua oposição ao credo. Na realidade, olha o que olha o que esse camarada fez, cara. Na realidade, a decisão de Nicéia foram fruto de uma maioria, foram mal entendidas, até rejeitadas por muitos que não eram partidários ao posteriormente. Os 90 bispos elaboraram outro credo, o credo da dedicação, em 341 para substituir o de Nicéia. Então teve outro concílio substituindo o de Nicéia. E em 357 um concílio de Esmirna adotou um credo altamente ariano. Olha só, então já começaram a ter outro concílio. Portanto, a orientação de Constantino nessa etapa foram decisiva para que o concílio promulgasse o credo de Nicéia, a divindade de Cristo, em 19 de junho de 325. Com isso, veio consequentemente a instituição da Santíssima Trindade, e a mais discutida entre a instituição do Espírito Santo, e que redundou em interpolações e corte do texto sagrado para adequar a Bíblia às decisões conturbadas dos concílios, e outros, como os de Constantino em 381, cujo objetivo foi confirmar a decisão daquele. A concepção da Trindade, tão obscura, tão incompreensível, oferecida de grande vantagem às pretensões da igreja, permitia fazer de Jesus Cristo um Deus, conferia a Jesus, que ele chama a seu fundador, um prestígio, uma autoridade cujo esplendor recaía sobre a própria Igreja Católica e assegurava o seu poder exatamente como foi planejado por Constantino. Essa estratégia revela o segredo da adoção trinidária pelo Concílio de Nicéia. Os teólogos justificavam essa doutrina estranha da divinização de Jesus, colocando no credo a seguinte expressão sobre Jesus Cristo: gerado, não criado. Mas se foi gerado, Cristo não existia antes de ser gerado pelo Pai. Logo, ele não é Deus, pois Deus é eterno. Espelhando bem o novo tempo, o credo de Nicéia não fez qualquer referência ao ensinamento de Jesus. Faltou nele o creio em seus ensinamentos. Talvez porque já não interessasse tanto a uma religião agora sócia do poder imperial romano. Mesmo com a adoção do credo de Nicéia, os problemas continuavam e em poucos anos a facção arianista começou a recuperar o controle e tornaram-se então poderosos, que Constantino os reabilitou, denunciou o grupo de Atanásio, Ários e os bispos que apoiavam e voltaram. Tudo briga dentro da religião, que nem agora, tem briga agora também dentro da religião. Muitos são adeptos dentro das 4 frentes religiosas que existem aqui, né, no Brasil. Tem o protestantismo, tem o pessoal que busca o Espírito Santo, tem o pessoal que é conservador, que não acredita no Espírito Santo,
Essas igrejas são divididas, outras têm a teoria da prosperidade, outras têm a teoria da salvação, e é essa mesma divisão que é dentro dessas igrejas, havia naquele tempo, lá no concílio, onde o Constantino se meteu, pegou o Estado e botou o Estado dentro da religião. Pegou o Estado e botou o Estado dentro da religião. Combina Estado com religião? Não, não combina. Estado é Estado e religião é religião. Gente, deixa eu explicar para vocês a importância de vocês entenderem sobre esse concílio. Se você quiser, nós temos um grupo, eu já postei no grupo, para você ler essas páginas todas do concílio, porque em vídeo não dá para a gente falar tudo, porque assim é cansativo e amassante. E aí as pessoas desistem de saber a verdade, porque quando a coisa fica cansativa demais, as pessoas desistem. Por isso que eles falam que religião e política não se discute, porque é maçante, né? A filosofia também é maçante. Então as pessoas não se interessam. O nosso cérebro é preguiçoso. O nosso cérebro gosta de diversão. O nosso cérebro gosta de prazer. E prazer é uma coisa que o conhecimento ele não dá para as pessoas. O conhecimento não dá prazer. Porque você tem que se esforçar, você tem que lutar contra a sua natureza. Você está entendendo o que eu estou te falando? Está entendendo? Eu vou só meter aqui agora, eu vou parar aqui nesse pedacinho, com 16 minutos, porque nós faremos outras leituras dentro desse concílio, porque tem vários concílios, tem, acho que se não me engano, 4 concílios. Tem um de Trento também, que, gente, e tem o último concílio que eles vão realizar, já estão, o Papa já está realizando esse concílio agora na cara de todo mundo. Só que as pessoas não estão vendo. Quando ele se reúne com esse montão de líder, é um concílio ali, gente. O problema foi o seguinte. Na criação da Trindade, deixa eu perguntar para vocês, para você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita. Você, meu amigo que está aí do outro lado. Jesus, ele é Deus ou não é? O que você acha? No concílio Constantino estava falando que Jesus era Deus. Jesus que eu estou falando, gente, é Yahusha, mudaram o nome dele, tá? Nesses concílios aí mesmo, mudaram o nome dele nos concílios. Botaram Iesu, hoje eu falei certo. Eu estava falando Iesus e um amigo me corrigiu, obrigado, até o Dene também me corrigiu. Yahusha, o nome dele foi trocado. Bom, então já não fala mais Yahusha, falaram Iesu, ou Jesus. Aí é Jesus mesmo. E aí no concílio, o Constantino, que era o líder religioso, que era o líder da nação de Roma, que era o cara influente, ele queria que fosse feito, ele pegou a ideia do bispo de Alexandria, Dionísio, que havia uma divisão de trindade, eram 3 deuses, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Não é assim que é feito? Não é assim que é feito o sinal? Então, ele pegou a ideia desse bispo de Alexandria, exilou o cara, botou o cara preso e pegou essa ideia e falou que essa ideia era dele. E infiltrou isso na igreja para falar com o povão. E isso começou a contagiar todas as pessoas, porque o povo gostou da ideia desse bispo, desse Constantino. Só que, gente, presta atenção, não existe 3 deuses, existe um Deus só, o Deus que criou o céu, a terra e o mar. Mas esse é fácil. Você é 3 pessoas, eu sou 3 pessoas, tá vendo eu aqui, ó? Alô? Tá vendo eu aqui? Nós não somos a imagem e semelhança do Criador? É simples isso, gente. Nós não somos a imagem e semelhança do Criador? O que sou eu? Eu sou o corpo que você está vendo aqui. Eu sou a alma, que é o som que sai da minha boca, é o meu sentimento, alegria, tristeza, amor, ódio, raiva, tudo isso aí é alma. E eu sou espírito, porque o espírito dá vida a esse corpo. Se o espírito sair, a pessoa morre. É simples explicar isso, não tem dificuldade para explicar isso. Será que esses caras não estão vendo isso? E quem era o Messias, o Mashiach? O Mashiach era o Cordeiro, gente. Ele era a oferta para nos salvar da destruição, da maldição. O Cordeiro era a oferta, ele não era Deus.
Ele não é Deus, ele é o caminho, ele é o elo de ligação entre nós e o Criador. É isso que o Constantino não sabia, e é isso que as igrejas evangélicas e católicas não sabem. Denilson, não fica bravo não, não estou bravo não, gente. Poxa, é uma coisa tão simples, pessoal. Uma coisa tão simples. E o Pai Todo-Poderoso, o nosso Paizinho querido, amado, o nosso Criador, Yahweh, ele está redimindo esse povo. Ele não quer que o povo se meta em política. Ele não quer que tenha rei nem governador, porque esses caras aí, ó, esses caras que você está vendo aí, só fazem M, gente. O homem só faz M. Onde o homem bota o dedo, como é que o homem vai criar uma parte de um governo que vai explicar as coisas do Criador? Não tem como explicar. Nem a ciência, nem o governo, nada pode explicar o Criador. O Criador explica-se nós obedecendo a Ele, acreditando na palavra dEle. E o Criador mandou o que Ele diz que era a sua alma, né? Mandou vir à terra e falou assim, vai lá, eu estou te dando para o mundo, eu estou me dando para o mundo, para que aquele que me crê em mim será salvo. Não a carne, mas a tua alma. Por isso que você não vai ser arrebatado. O povo evangélico não terá arrebatamento com essa carne aqui. Isso foi inventado pelos concílios. Na verdade, nem foi pelos concílios, foi inventado nos Estados Unidos. Mas deixa ser uma outra história que eu conto num outro momento. Vocês estão compreendendo, pessoal? É tão simples isso. Mas Constantino vendeu a ideia dele como a ideia da manga com leite, a história de lamber a panela porque traz miséria, a história de chinelo virado que o pai morre. Gente, olha que loucura. O chinelo virado de cabeça para baixo vai matar o pai e a mãe. Você já não acreditou nisso? Isso são contos que são falados, gente. Quando vai contando, isso vira uma realidade. Muito obrigado por você estar aqui. Hoje nós teremos a nossa live às 19 horas e vamos falar sobre preconceito racial. Vamos falar, você acha que é bíblico isso? Você acha que isso é uma maldição dos pretos? O que você acha? Eu gostaria que você participasse conosco às 19 horas hoje. Vai ser muito legal ter você aqui, a gente poder conversar um pouquinho. Eu gosto de conversar com vocês e com vocês. Muito obrigado pela audiência, está aumentando. Gente, a audiência está aumentando muito. Eu estou assim, maravilhado com o tamanho da multidão que está nos observando. Obrigado. Poxa, obrigado por você me aceitar. E desculpa se eu tenho falado algumas palavras aqui que de repente eu erro também, que eu sou ser humano, né? Mas eu queria dizer para você que está aqui, olho no olho de você, eu te amo, sabia? Eu te amo. Eu amo o povo lá que está lá no nosso grupo, que está com a gente desde o comecinho. Ontem eu conversei com o meu amigo Leonardo. O Leonardo sabe disso, que eu gosto muito dele. Conversei com o Rafael. Estou sentindo a falta da minha amiga Cláudia, do meu amigo Cláudio, meu amigo Hélio, Alessandra, Neide, esse grupinho que está sempre com a gente, né? E as pessoas que estão sempre aí nos acompanhando, o irmão Olívio, que está sempre lá no Facebook transmitindo os nossos vídeos, o irmão Jonas, o Alessandro. Poxa, Alessandro, a sua vida é maravilhosa, cara, eu amo a sua vida. E, puxa, você é uma pessoa maravilhosa. Eu é vigilante também, né? E é uma coisa que está no meu sangue também. Então, a gente sempre conversa. Ontem o Maurício também mandou uma mensagem para mim. Alô, Maurício, me mostrou lá o local onde ele mora aqui no interior do Rio. Gente, maravilhoso. Um beijo para vocês. Né? Um beijo para Marta. Minha irmã se recupera. Fique boa logo. A Marta, para a gente fazer logo a nossa live. E o Deni também, que tá bem, né? Depois que passou por essa doença ruinzinha aí, né, do canal Levando a Promessa, eu também passei por esse momento ruinzinho. Eu quero agradecer a todos vocês, gente. Vocês que fazem o canal DRM, que faz essa mensagem chegar longe. E fora as pessoas que estão chegando agora, né, que estão me abraçando. Muita gente está chegando. Muita gente já não está indo mais para as igrejas. E tem procurado os nossos programas
aprender um pouquinho. Eu também estou aprendendo junto com vocês, tá bom? Que vocês tenham um ótimo dia. Não esqueça de dar o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal, que é importante. Se inscreva no canal. Porque é a quantidade de pessoas, de visualização, e toda vez que você vê, a plataforma vai ter que jogar lá para cima e abençoar o nosso canal. Um forte abraço.